bom dia, preciosos e preciosas do Senhor Jesus. Coisa maravilhosa, né? O privilégio de estar aqui mais um sábado. Vamos repetir comigo agora nesses primeiros minutos. Deus é bom, Deus é forte, Deus é poderoso. E Ele é com aqueles que têm fé, com aqueles que obedecem e têm coragem. Porque só Deus é bom. A gente somos pecadores, somos falhos, cheios de defeito, sabe? Nós somos como uma parede cheia de buraco, precisando de conserto diariamente, precisando de reboco. Sabe aquelas paredes que você olha de um lado e vê lá do outro lado, cheio de buraquinho. Tem muito isso no Nordeste, né? Aqui acho que não tem não, mas no Nordeste tem muito isso. Que precisa do reboco, precisa de uma reconstrução. Assim somos nós. Nós precisamos dessa reconstrução. Todos os dias nós precisamos aprender coisas novas. Espírito Santo é com Ele. Entendeu? É Ele que faz essa transformação. É Ele que faz esse renovo. Porque com Ele nós aprendemos diariamente como ser uma pessoa melhor. Não melhor que ninguém, não melhor do que ninguém, mas uma pessoa melhor para Deus. Sabe o que eu costumo fazer? Que é sempre bom? É a gente chegar em Deus e perguntar para Deus o que a gente precisa fazer, sabe? Para receber o Espírito Santo, ou talvez uma libertação. No meu caso, a primeira vez que eu falei com Deus, que eu fiz essa pergunta com Deus, na mesma hora Ele me respondeu. Quando Ele me deu a parábola das 10 virgens, que eu disse, meu Deus, se o Senhor viesse agora, qual delas eu seria? As loucas. Naquele momento eu peguei aquele choque. Mas eu parei, pensei, refleti e perguntei. E o que eu tenho que fazer a partir de agora para me ser aquela virgem que estava preparada quando o Senhor voltou para ceiar com o Senhor? Na mesma hora ele respondeu, eu quero que você faz isso, eu quero que você abandona isso, eu quero que você faz isso. Foi uma listra, sabe aquela listra? Mas como ele já tinha me falado comigo, tinha aquela experiência que eu tive com ele, então eu estava disposta a pagar o preço. Então, quando nós estamos dispostos a pagar o preço para viver uma vida com Deus, Ele diz o que você tem que fazer. Às vezes você está perdido, você não sabe por onde começar. Pergunte para Ele. Só que não espere que a resposta seja do seu jeito. A resposta que você quer ouvir. Porque não é. É contra essa sua vontade. Às vezes você fala assim, eu quero o teu Espírito Santo. Eu quero o teu reino dentro de mim. Eu quero o reino de Deus morando dentro de mim. Então, às vezes você fala isso e faz essa pergunta para Deus, né? Eu quero esse reino de Deus morando dentro de mim. Então, o que eu posso fazer hoje, meu Jesus? Para me ter o Espírito do Senhor reinando dentro da minha vida. O que eu posso fazer hoje? Deus, Ele vai te mostrar na mesma hora. Mas talvez é uma má amizade. Às vezes é uma namorada. Às vezes é um costume, é um vício. Ele vai pedir. E a partir do momento que você dá a Ele o que Ele te pediu, Ele vai te dar o que Ele te prometeu. Ele te prometeu dar o Espírito Santo, se você largasse isso. Você não fez uma pergunta para Ele? O que eu posso fazer para receber o Espírito Santo? Então Ele vai dizer o que você vai fazer. Às vezes é abandonar algo, ou às vezes é sacrificar algo. E quando você faz, que você chega nele e diga, eu fiz tudo que o Senhor pediu. Isso é bom, né?
Ai, eu não esqueço nunca do dia que eu cheguei na igreja e falei: Pai, a tua serva está aqui. Eu fiz tudo aquilo que o Senhor me pediu. E agora, hein, meu Pai? Quando eu abri os meus braços, eu recebi o abraço mais poderoso que um ser humano poderia receber, que foi o abraço do meu Jesus. E aqui ele ficou para sempre. Ele não me abraçou e foi-se embora. Ele abraçou e ficou. Porque eu sou contigo a partir de agora. Mas para esse dia chegar, eu tive que sacrificar. Teve que doer. Teve que lágrimas cair do rosto. Mas eu fiz o que ele me pediu. Entendeu? E aqui nós vamos meditar numa passagem que tem tudo a ver com isso que eu estou falando para vocês. Que é lá no livro de Mateus 19, 16, que fala assim: o jovem rico. Olha o que o jovem rico perguntou para Jesus. Presta atenção, viu? Medita na sua vida. Eis que alguém aproximando-se disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Olha a pergunta dele. O que eu posso fazer? Que bem eu posso fazer para conseguir a vida eterna? Primeiro Jesus falou assim: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os meus mandamentos. Ou seja, aqui já está um pontinho. Guardar os mandamentos de Deus é obedecer os mandamentos. Aí disse-lhe eles: quais? Ele ainda perguntou: quais os mandamentos? E disse Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunhos. Honra o teu pai e a tua mãe e amará o teu próximo como a ti mesmo. Mas olha só o que o jovem respondeu para Jesus. Presta atenção, tá bom? Na palavra que é para você ter entendimento. E disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Olha só. Ele já guardava todos os mandamentos do Senhor desde a mocidade dele, que ele respondeu para Jesus. E disse-lhe Jesus vai pegar ele aqui agora, quer ver? E disse-lhe Jesus: se querem ser perfeito, vai e vende tudo o que tem e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e me segue-me. Aí Jesus pegou ele. Quando ele perguntou, né? O que fazer para herdar o reino do céu? Jesus, obedecer, né? Andar nos mandamentos do Senhor. Ele, mas porém, desde a minha mocidade eu ando no caminho do Senhor. Todos esses mandamentos eu tenho feito. Aí Jesus foi lá onde pega muita gente. Muita gente. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e me siga-me. O que você acha que aconteceu? Será que ele foi lá, sim senhor, vendeu tudo que ele tinha e deu aos pobres? Vamos ver o que acontece. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou, triste, porque possuía muitas propriedades. Né? E disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo que é difícil entrar um rico no reino do céu. Você vê, para ele foi fácil. Foi facíssimo andar nos mandamentos, obedecer os mandamentos, mas ele não teve coragem de vender os seus bens. Ele não teve coragem de desfazer do bem material para seguir Jesus.
É isso que está acontecendo na vida de muitas pessoas. Entende? Elas não querem sacrificar a sua vontade para chegar até o reino de Deus, para ter o reino de Deus morando dentro delas. Talvez Jesus já te pediu o que Ele quer de você para morar dentro de você, mas você não tem coragem. Sabe por quê? Porque o teu coração está ligado a isso. O teu coração está ligado nisso aí, está apegado a isso, como diz, não, eu não posso fazer isso, eu não quero, não, Jesus, pede outra coisa. Não, Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, isso eu não posso. É minha namorada, eu amo ela. É o meu sonho ser isso, ser aquilo, isso aqui é a minha profissão, Jesus. Como é que eu vou fazer isso? Sacrifício, meu caro. Você quer o reino de Deus dentro de você? Você quer o Espírito Santo? Então paga o preço para ter ele. Faça o que for preciso para ter ele dentro de você. Porque tu tendo o Espírito Santo dentro de você, você tem o reino de Deus. Você tem tudo que você precisa. Ele te dá, entendeu? Primeiro ele. As outras coisas ele vai acrescentar na sua vida. Deixa os bens material para lá. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode te dar o que você quiser. O que você necessita, ele vai te dar. Mas primeiro tem que ser ele. Ele não é segundo na vida de ninguém, não. Se for para ser o segundo, ele não quer. Ele fica de fora. Mas ele não vai. Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro. Então, se você não tem coragem de abandonar as coisas materiais para seguir Jesus, se você não tem coragem de abandonar o desejo do seu coração para ter Jesus morando dentro de você, então não abra a boca e pergunta o que o Senhor quer de mim. Não abra a boca e fala para ele o que o Senhor quer de mim agora para me seguir o Senhor. Eu quero te seguir, Jesus. Eu quero ser tua, eu quero ser teu. Me usa. Mas para isso tem os sacrifícios. Eu me lembro, já teve várias vezes de acontecer, de eu falar para Jesus mesmo, oh meu Deus. Eu estava com o meu sacrifício todo prontinho já, né? Cheguei na reunião, aí eu falei assim, Jesus, Senhor, se eu perguntasse assim pro Senhor, o que o Senhor queria de mim hoje, o que ainda falta de mim assim, que o Senhor gostaria de que eu te desse no altar? Naquele momento que eu perguntei isso para Jesus, na mesma hora ele falou comigo. E quando ele falou, eu falei, não, meu Deus do céu, para que eu fui perguntar? Para que eu fui perguntar isso para Jesus? Então, na hora que eu perguntei, que ele falou assim, eu quero que você deixe o café. Não é porque o café é pecado, entenda, não é porque beber café é pecado, não é isso. Sabe por quê? Porque o café na minha vida, ele estava sendo um vício constantemente, e aquilo estava me matando. Os poucos eu bebia, não era só um pouquinho de café de manhã, meio-dia, não, eu bebia garrafas e garrafas de café, entendeu? Então, se é vício, não vem de Deus. Tudo aquilo que tira a nossa paz, que traz ansiedade, que traz agonia, não vem de Deus. Coloque isso na sua cabeça. Então, é muito forte isso aqui, tá? É muito forte. Que se a gente quer o reino de Deus dentro de nós, nós temos que abandonar aquilo que impede o reino de Deus de entrar. Quer o Espírito Santo? Então deixa o que você tiver que deixar. E você vai ter. Porque ele promete. É uma promessa, é a maior promessa que Deus tem na nossa vida. É a do Espírito Santo. Você entende? De derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Então, ou seja, se você ainda não tem, você está perdendo. Mas eu não posso ter o Espírito Santo porque eu sou isso e sou aquilo. Eu duvido se tu era mais pecador do que eu. Eu duvido se tu já fez coisa mais do que eu. E nem tanto quando eu me encurvei, quando eu me ajoelhei. Eis-me aqui, Senhor. O que eu posso fazer para te ter na minha vida? E que ele começou a me mostrar o caminho e eu comecei a obedecer. Então, hoje eu tenho ele aqui. Mas eu precisei sacrificar.
não é fácil. Falar é fácil, mas fazer não é para qualquer um. Então, seja você, se faça de um escolhido de Deus. Porque eu tenho certeza, quando você tem o reino de Deus dentro de você, meu caro, ninguém te segura. Ninguém é capaz de parar você. Nem o inferno inteiro. A tua família pode virar as costas para você. Todos podem te caluniar. Todos podem te difamar, te xingar, te humilhar, te botar ali na lama. Ainda assim você não se sente desprezado. Sabe por quê? Porque quem te botou lá embaixo foi pessoas, não foi Deus. Ele vem e tira você da lama, tira você lá do fundo do poço e traz para cima para mostrar que Ele é Deus, que Ele é com você e Ele fará de você um grande testemunho para a glória e honra do nome dEle. Porque para isso Deus chama aqueles pobres, para isso Deus chama os pecadores, aqueles que não são nada, para confundir aqueles que acham que são. Essa é a fé. Se você entrou agora nessa live, então assiste ela do começo, é uns 16 minutinhos, para você poder entender até onde nós chegou até aqui. E faça essa pergunta para Jesus. E quando Ele te responder, faça o que Ele te responder. Eu duvido se você não vai receber o que você quer, tá bom? Já até passei do meu horário aqui, né? Que Deus o abençoe em nome de Jesus a vida de vocês. Que o Espírito Santo do Altíssimo esteja no seu coração. Que Ele domine a sua vida, o seu coração, o seu entendimento, a sua mente, os seus pensamentos e a sua família. Porque Ele é o único que sabe guiar a gente no caminho, nesse mundo que vivemos, tá bom? Sábado que vem estarei aqui às 7 horas da manhã, se Deus permitir, tá bom? Deus abençoe vocês e um ótimo final de semana. Um beijo no coração de cada um de vocês. Amém?